Média é o recorte histórico que vai do século V ao século XV d.C. no continente europeu. A sociedade medieval era teocêntrica, então Deus era causa e motivo para todas as coisas. Era também dualista, existia o bem, a igreja, Deus e o mal, que era todo o resto. Também sendo uma sociedade fatalista que aceitava todas as suas mazelas porque era vontade divina. A igreja também era a principal instituição na Europa medieval, considerando-se herdeira de Roma. Extremamente rica, exercendo também um papel unificador, já que a população não se via como europeia e sim cristã, e quem não é cristão é o outro. A igreja promoveu as cruzadas, que foram campanhas militares para conquistar a Terra Santa, e ela também tinha um monopólio do conhecimento, já que tudo que foi produzido ou copiado na Idade Média foi feito por clérigos. Pensando na igreja como principal instituição medieval, era natural que ela criasse mecanismos para assegurar o seu poder e a sua influência. Com isso, em meados do século XII, foi criado o Tribunal do Santo Ofício, uma instituição eclesiástica de caráter judicial que tinha como principal objetivo inquirir heresias. Contudo, direta ou indiretamente, a Inquisição ameaçou aqueles que formavam as minorias da Idade Média. A nossa primeira minoria são os hereges. Você deve estar pensando que herege é aquele que não acredita em Deus, certo? Errado! A maioria daqueles que foram acusados e punidos por heresia eram cristãos, contudo, discordavam dos dogmas e da postura da Igreja Católica. Então, herege não é aquele que não crê, e sim aquele que contesta. Os judeus foram perseguidos na Idade Média por um pensamento nada lógico. Se Jesus foi morto por judeus, eles são assassinos de Cristo. Logo, merecem ser punidos, esquecendo eles que o próprio Jesus era judeu. Os judeus tinham fama de usurários e feiticeiros, tendo que usar roupas e signos que os identificassem como judeus, quando não eram obrigados a se converter ao cristianismo. Os sodomitas eram aqueles que praticavam a cópula anal, geralmente rapazes solteiros que tinham relações sexuais com outros rapazes. A sodomia era considerada um pecado contra a natureza, sendo punida e repreendida pela igreja. Os leprosos também eram uma minoria medieval. Sabemos hoje que a lepra é uma dermatite que pode ter inúmeras causas, contudo, na Idade Média, a lepra era considerada um castigo divino aos pecados, principalmente sexuais. Com isso, era comum a associação da lepra com a sodomia. Os usurários também formam uma minoria medieval. Eles basicamente foram os primeiros banqueiros que emprestavam dinheiro a juros. Só que os juros é a cobrança em cima do tempo, e o tempo pertence a Deus. Logo, para a igreja, os usurários estavam roubando de Deus, sendo bastante perseguidos durante o período medieval. Já as bruxas fazem parte do que podemos chamar de minoria inventada. A bruxaria era associada aos costumes pagãos, mas ia para além disso. Imaginemos uma aldeia que teve sua colheita comprometida. A calamidade é um castigo divino e o culpado deve ser encontrado, porque nesse contexto o conceito de salvação é coletivo e não individual. Logo, se a comunidade sofre, é porque tem um pecador entre eles. Então, nesse momento, é providenciado um bode expiatório, geralmente a parteira ou a curandeira local. Principalmente se essas mulheres em questão forem idosas sem filhos ou maridos que a protejam. Pode parecer absurdo, mas muitas mulheres foram queimadas em situações como esta. Já a prostituição foi tolerada e até regulamentada durante a Idade Média. Ainda que o sexo fosse um tabu para a sociedade medieval, a prostituição era tolerada pela igreja por ser considerada um mal menor. Acreditava-se que a falta do sexo antes do casamento era o que levava os rapazes a praticar sodomia. Então, os prostíbulos foram tolerados para atender esse público de jovens solteiros. Entretanto, seus maiores frequentadores eram homens casados e clérigos. Assim como os judeus, as prostitutas também tinham que usar roupas e adornos que as identificassem como tal. É importante relembrar que
que apesar de ter sua origem na Idade Média, a Inquisição tem seu momento mais violento na modernidade por conta das reformas protestantes. Mas isso também já é assunto para outro vídeo. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito, aproveita e ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos novos, não perca nada. Um beijo e até a próxima!